O capítulo 5 trata do camponês e sua vida dura na época do sistema feudal na Europa. O camponês vivia em um sistema de fortes divisões sociais, onde quase não se enxergava a possibilidade de mudança de vida, sendo sempre explorado por seu senhor feudal e tendo suas obrigações sobre o cuidado da terra sem ao menos possuí-la. Porém, o crescimento das cidades, do comércio e da economia proporcionaram meios para que o camponês melhorasse sua situação e para que, principalmente, tivesse a liberdade e a possibilidade de finalmente ser dono de um pedaço de terra. E como isso tudo começou? Com o aumento das práticas monetárias, as pessoas, se ocupando totalmente com o comércio e com a indústria, passaram a ter a necessidade de obter do campo os alimentos. Então, os camponeses começaram a focar ainda mais na produção agrícola para conseguir abastecer o mercado, que continuava em constante crescimento. Assim, à procura de novas oportunidades e maior produtividade, os camponeses, habituados ao trabalho árduo e atraídos pela sonhada liberdade, se arriscaram em terras inaproveitadas, como pântanos e florestas, que existiam em torno de pequenas cidades e regiões cultivadas. Essa marcha que os camponeses fizeram para as terras inaproveitadas foi chamada de Marcha para o Oeste, e resultou em inúmeros benefícios que perpetuam até os dias de hoje. Eles transformaram pântanos e florestas em terras habitáveis, em campos de cereais florescentes e férteis. O processo foi trabalhoso e demorado, mas sua consequência foi gratificante. Eles conseguiram alcançar uma liberdade que os camponeses nunca haviam tido, mudando assim a história de toda a sociedade. E a mudança continuou ocorrendo. Dentro do sistema feudal, os servos começaram a trocar suas obrigações serviçais por dinheiro. Mas e os senhores feudais? Eles não rejeitaram? Muito pelo contrário, não havia resistência alguma deles. Alguns até começaram a libertar seus servos por ver maior vantagem em comprar seus serviços. A igreja foi a única vilã nesse processo de libertação dos servos. Porém, a igreja não tinha força contra a quantidade de camponeses revoltados contra ela. Depois de um longo período de tempo, ao ver as vantagens na economia monetária, ninguém mais queria aderir ao sistema feudal. A partir do momento em que a terra passou a ser vista como mercadoria, nasceu o capitalismo. E afinal, qual é o ponto mais importante desse capítulo? É o capitalismo, que tem um grande fator desencadeador. E qual seria o fator desencadeador? O desejo. A necessidade de ter, adquirir e acumular bens materiais é o que começa a mover a sociedade. Para explicar melhor isso, vamos usar ideias do livro Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, e imagens do filme Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Bauman diz que somos movidos e impulsionados pelo desejo. E o que seria esse desejo? O desejo é um querer constante que tem como finalidade o prazer. E uma vez que o prazer é um sentimento passageiro, é preciso que seja estimulado continuamente, criando novos desejos. Por conta desse desejo insaciável, acontece a passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo. A produção deixa de ser de subsistência, ou seja, somente para suprir necessidades próprias, e passa a ter outro foco. E qual seria esse foco? O foco da sociedade de consumo é a saciação dos desejos através do consumo exagerado, que ultrapassa a satisfação de necessidades. Ou seja, nós consumimos muito além daquilo que realmente precisamos. E rapidamente, o ter passa a ser mais importante do que o ser. O que nós consumimos e o quanto consumimos é o que passa a nos definir perante a sociedade. Somos julgados e definidos pela sociedade levando em conta aquilo que consumimos e possuímos.
E é o que vamos provar mostrando essa pegadinha feita por um canal no YouTube. Nela, um cara está sentado em frente a um carro de alto valor e começa a conversar com essas duas meninas. Elas acham que o carro de alto valor é dele, portanto elas conversam com ele. No decorrer da conversa, ele chama elas para entrar no carro. Elas, achando que o carro de alto valor era dele, aceitam. Ao reparar que, na verdade, o carro do moço era o de baixo valor atrás, as duas saem, provando então que o ter é mais importante que o ser. Então, consumir é algo ruim? Bauman ressalta: o problema não é consumir, e sim o desejo insaciável de continuar consumindo.